Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui pode ser muito curto ou muito longo, porque é mais um daqueles vídeos sem roteiros. Então, vamos lá. É, o que vamos conversar? Vamos conversar sobre violência. O papo não é bom não. Sobre animais, sobre impunidade, sobre nosso país, as leis e tal. É, o- Todo mundo deve ter visto o caso do cachorrinho orelha. Não só ele, também um pouco mais de tempo atrás teve aquele cavalo que teve as patas cortadas, teve aquele outro, teve um pouco depois que é aquele cachorro abacate. Vamos falar da dura realidade brasileira, não só brasileira, humana, do mundo, né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano trata os animais como objetos. Desde a alimentação, que cadeia alimentar, então ok, eu não vou entrar nos méritos disso, mas o problema são os maus tratos, torturas e o que nós fazemos. Depois eu falo sobre a cadeia alimentar, entre aspas, né? É que desde que o mundo é mundo, o ser humano começou a domesticar os animais para uso próprio, né? Os lobos que vieram a tornar cães para caçada, os gatos era para os armazéns, isso aí no Egito Antigo, né? Os gatos até hoje não são bem, como fala, domesticados, porque eles foram se aproximando dos armazéns, foram matando as pragas, o ser humano foi deixando, é por isso que foram endeusados no Antigo Egito. Tem toda uma história por trás de como eles foram aproximando de nós, humanos, né? Os cachorros foram ficando dóceis porque os cachorros mais ferozes, então que matavam e comiam a caça ou não obedeciam, eram mortos. Iam deixando os mais dóceis e foram cruzando, seleção artificial humana, que também foi construindo as raças deles, pegava igual faz com plantas, e o que acontece até de forma natural quando grupos de seres humanos estão em diferentes pontos e começa se reproduzir entre eles, e acaba adotando algumas características tipo os Sherpas, que têm mais capacidade pulmonar, os africanos subsaarianos com a pele mais negra para resistência ao sol, os micronésios que conseguem mergulhar mais profundamente. Então, tipo, assim também é com os cachorros e as plantas, não só os cachorros, os animais em geral, fazíamos os cruzamentos forçados e íamos gerando raças diferentes até gerar especificação, né? Gerar espécie, subespécie, etc. Aí fiz esse background mais para falar sobre desde o princípio o ser humano explorando para consumo, caça, transporte, guerra, cobaias, né? Com o avanço da ciência, nós humanos começamos a fazer os animais de cobaias, testando remédios, venenos, à torto direito, qualquer coisa. E vamos pegar o caso do cachorro-orelha. É mais uma amostra da impunidade perante as classes mais altas, que estão distorcendo os fatos, as histórias, modificando diariamente. Cada dia surge um novo ponto, some outro ponto, e o que eles estão tentando fazer é encobrir esses garotos. Uma coisa que é muito comentada aqui no Brasil é sobre a maioridade penal. Fala que os jovens não podem, porque eles têm que ser ressocializados, mas temos que conversar melhor sobre isso aí, sobre a maioridade penal também. Vamos pegar exemplo, crimes hediondos. Não deveria haver maioridade penal para isso, deveria ser qualquer idade. Vamos falar sobre adolescentes, jovens. Qualquer coisa entra na cabeça deles, então eles são mais fáceis de corrigir e ensinar. Então, crimes pequenos, realmente, medidas como fala? Reabilitadoras, agora escapou o nome, né? Aí, com essas medidas que tomam, você vai educar e tal, você consegue melhorar e transformar. Já foi comprovado que quando coloca jovens, adolescentes em ensino integral, em locais tipo favelas, essas comunidades em geral mais violentas, quando eles estão com ensino integral, tá praticando esporte, aprendendo música, aprendendo as coisas da escola, há uma queda drástica na violência. Menos jovens vão para o tráfico, menos jovens aprontam, menos assassinatos. Educação é uma saída para a juventude. O problema é quando cresce sem limites. Então, pegamos, por exemplo,
A violência que surge dentro das favelas, dentro das comunidades, muitas vezes é falta de apoio familiar, falta de Estado, a cultura, que todo mundo vai falar, cultura é cultura. Não, cultura não é cultura. Cultura pode ser qualquer coisa, porém, tem culturas que te jogam para coisas piores. Aí eu vou citar um exemplo. Uma coisa que todo mundo fala mal aqui no Brasil é a forma que algumas religiões, não vou falar quais, que tratam as mulheres, né? Então, cultura é construída, vem de tradições. Então, por exemplo, se você tem um casal de judeus, tem um filho criado por muçulmanos, essa criança vai virar um bom muçulmano. A mesma coisa uma criança muçulmana criada por um casal de judeus, vai virar um excelente judeu. Que na realidade é a forma que é criada. 97% das pessoas, ou mais disso, elas são o que elas são feitas para serem. Então, intolerância ou tolerância. Eu trabalhei com crianças alguns anos atrás. Eu era monitor de informática numa escola infantil. Tinha 1.200 alunos no total que passavam por mim. Eram todos alunos da escola, em diferentes horários. Uma coisa que eu notei, que com a convivência com os professores, conversando com eles, com as estagiárias, até com os pais, que alguns alunos que eram mais amorosos, eu via a forma que os pais agiam, com mais amor. Aquelas crianças que abraçavam, eram carinhosas. As crianças mais violentas eram que vinham de lares destroçados, por exemplo, algum pai ou uma mãe preso, ausente, com vícios, irmão mais velho aprontando com vícios também. E, tipo, e eram crianças que não falo que eram ruins, elas estavam se transformando em pessoas ruins. Dava um tempo serem salvas. Mas vamos voltar lá para os crimes hediondos. Crime hediondo, assassinato, estupro, outras coisas, essa violência contra os animais, realmente não deve ter maioridade penal. Isso aí deve ser tratado como adultos porque é algo muito difícil de ser corrigido neles e também é um perigo social, né? E agora vamos pegar um exemplo da nossa elite. Ela acha que pode tudo. Quantas vezes a gente já viu algum playboy que está drogado ou bêbado, matando, atropelando, destruindo famílias inteiras? Enquanto um pobre coitado que só basta uma denúncia. Hoje mesmo eu vi um caso, a mulher não viu quem era o cara que tinha sequestrado ela, porque estava vendada. O cara estava a 11 quilômetros de distância, segundo os laudos técnicos. Porém, o cara mesmo assim foi preso. Porque ela reconheceu no banco de dados, o cara não tinha nem ficha. Não entendo como um cara sem ser fichado estava lá no banco de dados. Falou que era ele, mas não viu. E o cara foi preso. Então bastou só o depoimento de uma pessoa para prender uma pessoa pobre. Então, assim que funciona. Se você é rico, você paga uma multa, paga, como fala, uma fiança, né? Igual que aconteceu aquele rapaz que matou outro lá em Brasília, aquele matou adolescente. Se não fosse a publicidade, não ia dar em nada. Como caiu na mídia e hoje em dia com a internet as coisas vão mais longe, que a gente fica sabendo das coisas, é uma cobrança popular. Mas se não houvesse isso, esse caso ia ser mais um caso número 1.345.000.000, lá vai cacetado, de pessoas sendo, saindo impunes, né? Então vamos voltar para esse exemplo de Brasília, que é um cara rico que não ia dar em nada, mas pagou 24 mil reais de fiança. Então o preço de uma vida humana é o quê? 24 mil reais? E a partir do momento que com multas e fianças você paga para se livrar de uma queixa, de algum problema, então não existe a justiça igual para todos. Existe a justiça diferente e só o pobre que é pego, né? Eu acredito que em alguns casos realmente precisa de multa ou fiança, coisas mais leves. Por exemplo, o cara dirigiu de forma irregular, aí ele recebe uma multa. Só que a multa também tem que ser compatível com o que a pessoa fez, né? Por exemplo, você dá uma multa de R$ 800 para um pai de família que ganha salário mínimo. Aquela família vai passar fome aquele mês, vai ficar endividado, vai ter problemas. Dá R$ 800 para um, sei lá, um juiz, sei lá, um médico, alguém que ganha R$ 40.000 por mês, não vai sentir nada, não vai acontecer nada na vida desse. Então a multa deve ser proporcional ao salário. Tem países aí que a multa é desse jeito, a multa, a fiança são compatíveis ao salário, à renda, aos bens. Por exemplo, se você multar, tipo, um pai de família fez uma infração de explorar alguma coisa no meio do mato. O cara não tem nada de bens, você dá uma multa lá de R$ 30.000. O cara vai ficar endividado lá por 10, 15 anos. Você dá R$ 30.000 por uma empresa que mineradora que cavou um buraco lá, que matou um monte de gente, ainda vai dar um desconto e depois ainda vai dar um dinheiro emprestado para ela crescer. E assim que é o jogo do Brasil, tipo,
A gente fala muito sobre nossos impostos, mas nossos impostos vai para onde? O povo acha que, tipo, política corrupta. É sim, a maioria, toda a maioria deles. Quem ganha geralmente é patrocinado por uma grande empresa. Mas ninguém fala por que são corruptos. Quem compra eles? Geralmente é o setor privado que compra para se livrarem de multas, ganharem benesses. Por exemplo, pode construir portos, estradas para favorecer alguns setores específicos. E é assim que funciona o jogo. Então, vamos lá. O, Benes, portos, etc. Eu estava falando isso. Então, perdão de dívidas. Se você é um sitiante, tá lá, comprou, fez uma dívida, teve uma má colheita, o que vai suceder? Você vai ficar endividado, se não pagar, perde o sítio. Se você é um fazendeiro, recebe perdão da dívida e recebe mais empréstimo, mais dinheiro para. Então você pode administrar de qualquer jeito e vai continuar rico, vai continuar crescendo. Aí quando eu falo nossos impostos, que vivemos no país do rentismo. Eu mesmo ensinei sobre renda fixa em um vídeo passado explicando. E, por exemplo, agora o nosso juros está elevado, 15% a taxa Selic. Quando falando em impostos novamente, nós reclamamos que vai para os políticos, que os salários, não só políticos, também o funcionalismo público de alto escalão, que é cheio de benesses, né? Assessores, vale tudo. A gente pode, alguns setores não vou citar porque não quero tomar processo nem ser perseguido, mas é normal. Então, eles não deveria ser, falam que é legal, não é porque é legal quer dizer que não seja imoral, porque aqui no Brasil o povo adora usar o legalismo para justificar as coisas. Mas as leis são feitas por quem? Pelos poderosos para os poderosos. Quando beneficia a classe trabalhadora é porque alguém vai lucrar. Igual a libertação da escravatura. Não é porque eles eram bonzinhos. Libertaram porque teve pressão mercadológica externa para ganhar mais grana externamente. Então, no final das contas, não existe conquista popular, 100% popular. É igual as mulheres durante a Segunda Guerra assumindo os papéis masculinos. Aí depois que elas foram lutar, porque quando os homens voltaram, foram atrás, teve briga, aí sim o movimento feminista teve força, mas quando elas entraram no mercado de trabalho foi necessidade porque os homens estavam se matando, né? E é assim que é o jogo, sempre vem de cima para baixo, dificilmente vem de baixo para cima. São poucos exemplos históricos que é de baixo para cima. E quando vem de baixo para cima, é, tipo, tem que estar muito caos, tem que estar com a fome generalizada, conflitos internos generalizados. Por exemplo, vamos pegar as mulheres podendo trabalhar no Brasil. Quem não foram, as mulheres sempre trabalharam no Brasil. A mulher pobre lavava roupa para fora, costurava para fora, fazia comida para vender para fora. Sempre trabalhou a mulher pobre. Essa emancipação feminina foi da classe média, daquela mulher que estava à toa em casa, que tinha uma empregada que ia buscar uma menina do interior, normalmente do meu estado. Não, acontecia muito, pegava as meninas do meu estado, levava para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, para trabalhar lá, onde sofria abusos do patrão, dos filhos da patroa, né? Essas meninas. Eu sei que minha avó acho que não sofreu abuso quando veio para São Paulo, porém minha avó foi um caso parecido, né? Que veio trabalhar em família que tinha grana, só que foi bem acolhida aqui, segundo os relatos da minha falecida avó. Mas depois ela voltou para Minas Gerais. Então era algo muito comum isso daí. Então elas lutaram para poder ter esses trabalhos que a classe média tem, não para a mulher pobre, porque a mulher pobre já trabalhava loucamente. O pobre sempre trabalhou, o pobre sempre se virou. Pobres, as leis nunca favoreceram eles. E sempre foi assim. Então, hoje nós vemos esse caso do cachorro-orelha, tá, todo mundo ficou revoltado, eu também, triste, porque eu fui uma criança, não vou falar bem solitária, mas um pouco solitária no meu ambiente familiar. Então, sempre cresci com animais. Eu lembro que a maior dor que eu tive na infância foi a perda de um cachorro meu que tava uma onda de envenenamento no meu bairro e um dos animais afetados foi um cachorro meu, o Spike, filho da minha cachorra Laika. Aí eu lembro que estava na casa da minha avó, recebemos um telefonema lá dos vizinhos, avisando a minha avó, nem quis ver meu cachorrinho. Foi um dos impactos mais tristes que eu tive na infância, né? A morte do Spike. Aí, tipo, hoje eu, não, depois de adulto, eu tive vários gatos, tenho mais gatos. Jogaram veneno na minha casa algumas vezes, ao ponto de achar pelota de linguiça cheia de chumbinho dentro da sala que minha gata trouxe.
E 3 dos meus gatos foram envenenados um tempo atrás. Eu consegui salvar 2 a tempo que levei ao veterinário. Um terceiro, por ser domingo à noite, a dificuldade com achar atendimento no interior é muito grande. Aí ele veio a óbito, morreu nos meus braços. Foi uma cena muito triste. Nossa, foi impactante demais. Então, esse negócio de envenenar bicho, sou contra envenenar até rato, mas esse negócio é mais higiene, né? É, não mata nem barato, para falar a verdade. Então, temos que ver, se controlar isso daí também, o jeito que trata os animais em geral. Eu vi outro dia, no caso do condomínio, colocaram cola em cima de um muro, morreu dezenas de aves, e cadê o povagino? As aves ficam lá sofrendo, com dor, no sol, sede, fome, morrendo devagar também. E vamos pegar um caso que eu lembro da minha cidade quando mais jovem. Jovem não, era criança. Tinha um fulano que pegava cachorros na rua, cachorros comunitários. Ele pegava, levava pro lixão da cidade e ia brincar de tiro-alvo. Então, esses casos de violência aí são constantes. Você pega regiões do Brasil, estupro de animais. É uma coisa super comum, infelizmente. Então, desde vacas, porcas, outros casos. Outros casos de violência que eu vi, não vi, mas ouvi falar, que a gente cresce ouvindo falar de muitas histórias. São coisas tristes. E a impunidade, eu vejo que voltando lá das crianças, com a criança amorosa, geralmente pais amorosos, é, criança, uma coisa que eu percebi também, que eu vi também era, eu conheci, como é cidade pequena, eu sou de cidade pequena, via muitas crianças mentirosas e eu conhecia os pais. E os pais, por eu conhecer eles, eu sabia o tanto que era, tipo, caloteiro, mentiroso e tal, e as crianças saíam iguais a eles. Então, a educação vem do lar. Eu lembro de mais 2 casos aí nessa situação são de 2 caras que cresceram no meu bairro. Não vou falar comigo porque eu não tinha tanta amizade, mas conhecia eles. Que um era envolvido com tráfico, roubos, fazia coisas piores. Só que a mãe cobertava o uso de drogas e esses crimes do filho para o pai não espancar nem nada e ficava encobertando. Até que esse cara começou a pegar cadeia e preso e ela não sabia onde tinha errado. E lembra outro caso de mãe encobertar que um cara assassinou uma moça que era amante dele. Eu lembro que ele ficava batendo, torturando e enforcando os menininhos lá na chácara dele quando ia jogar bola lá. Eu joguei umas 2 vezes lá, vi isso, nunca mais cheguei lá perto. Aí, passados os anos, ele matou uma moça enforcada. Outro caso que os pais não sabiam o que tinha acontecido. Os pais são culpados, os homens, eu falo os pais, pela ausência, as mães por encobrir, super proteger os filhos. Aí eu lembro que um menininho estava sendo lá enforcado, e a mulher brigando com o menino enforcado em vez do filho, estava fazendo isso com o menino uns 5, 6 anos mais novo. Quando você é adolescente, criança, 1, 2 anos é uma distância muito grande. A estrutura física é outra, né? Então, eu vejo muito famílias protegendo esses filhos e depois não sabe o que aconteceu, por que aconteceu. A educação é uma merda deles, é horrível, tem que ser bem realista. E voltando aí pro caso da orelha, gerou indignação. Eu acho que esse vídeo não vai alcançar ninguém, mas se algum influenciador grande ser alcançado, não precisa compartilhar meu vídeo. Pode falar com as suas próprias palavras. Fala, somente repercutindo a ideia que eu vou falar agora. Começa a divulgar os comércios, então falar dos comércios dessas pessoas aí que estão envolvidas, dessas famílias, e começa a boicotar. Boicota os comércios, boicota a prestação de serviços, começa a gerar boicote. Se a população toda boicotar, o poder desse povo vem do dinheiro. Se eles não têm acesso ao dinheiro nem aos serviços, como eles vão poder fazer pressão? Começa a fazer também, como fala, como diria Thoreau, desobediência civil. Eu citei Thoreau porque ele foi uma inspiração ao Gandhi. Quando a Inglaterra estava na Segunda Guerra Mundial, os indianos sempre foram explorados pela Inglaterra devido ao colonialismo. Aí a Satyagraha do Gandhi era desobediência civil, inspirado por Henry David Thoreau, que era um naturalista dos Estados Unidos, que pregava a desobediência civil. Se todo mundo desobedece, aquela lei não vale, aqueles líderes não valem, e o que vale é a vontade do povo.
E é por isso que tem leis que pegam, outras não pegam. Tem gente que fala, mas tem que obedecer a lei. Obedecer a lei? A escravidão era legal. E era certa? Nem a pau. Eu não vou defender pena de morte no Brasil, essas coisas, porque aqui usa muito lawfare. Utilizam a lei, então, interpretações ou modificações para atingir outras pessoas, né? Isso aí é terrível, esse lawfare que é feito no país em geral. Então, mas eu sou a favor de, para crimes hediondos, a pessoa responder como adulto, porque tem coisas que não dá para passar. Não que eu seja a favor do punitivismo, mas acredito que criança, adolescente, adulto, se cometeu pequenos delitos, dá para ressocializar. Ressocialização é o caminho, mas em coisas mais pesadas a gente tem que nos perguntar qual é o preço que a gente vai pagar por isso daí. Vamos deixar impune? Vamos fazer o quê? Vamos só deixar um tempo preso e soltar? Hoje em dia, a cadeia no Brasil não ressocializa ninguém, pelo contrário, é uma universidade do crime. Quando você vai preso, não falo você, mas quando um criminoso vai preso, ele tem que colocar lá com qual facção que ele tem algum tipo de aliança ou então afinidade para ficar naquele pavilhão para evitar ser morto e também confusões. Aí o que acontece? A partir do momento que você entra numa facção, você tem que fazer o que eles mandam e quando você sai de lá, você já foi treinado, já tem uns contatos e vira um criminoso pior que antes. Eu lembro de uma vez ver uma reportagem no Japão que os criminosos não podiam nem se comunicar entre eles. Se a gente fizesse uma separação melhor, mudar de estados essas pessoas, não deixar comunicar entre eles, acabar com visita íntima, porque visita íntima não- as pessoas levam coisas escondidas, rádio, etc. Vigiar os advogados, botar aquelas telas para não entregar nada, nem papel, nem nada, porque tipo a gente sabe que os presos do Brasil comandam o crime lá de dentro. Tem acesso a celular, internet, outras coisas. Desculpa, um pedaço de burrito ainda tá na garganta. Aí, então, é complicado, que o Brasil é uma fábrica de malucos em alguns pontos, como é essa parte prisional. As pessoas saem piores, mais revoltadas, treinadas. Tem gente que ressocializa, aprende, sim, mas na realidade não é bem assim. E esses crimes hediondos têm que ter penas mais pesadas. Outro exemplo, eu vi mais cedo lendo uma notícia que um menor de idade em Ribeirão das Neves, se não me engano, região metropolitana de Belo Horizonte, o que ele aprontou? Ele fez um duplo feminicídio, uma delas era uma menina de 16 anos, que era ex dele, e sabe que vai ser impune, ainda fez deboche com uma outra vítima lá, então tem também os casos dos menores de idade que assumem os crimes grandes dos de maior de idade, porque não vai dar em nada e depois vai ser bem quisto nos locais. E é aquele negócio, temos que fazer uma educação de qualidade, botar ensino integral, que é mais barato do que ficar combatendo crime e criando prisões. Temos que criar oportunidades de trabalho, temos que desenvolver o país industrialmente. A gente vê aqui, tipo, a Alemanha vende mais café que o Brasil, enquanto a Suíça fatura, acho que é o país que mais ganha dinheiro com café é a Suíça e o Brasil é o maior produtor. Por que a gente não processa, não empacota, não faz tudo aqui, nós mesmos exportamos? Estamos dando dinheiro para outros países, deixando eles ricos. Igual a mesma coisa o minério de ferro, que vai para a China, outros países serem tratados e construídos. Sai aqui por 10 centavos o quilo e volta custando R$ 1.000 transformado em alguma coisa de precisão, por exemplo. Eu exagerei esses números, não são números reais, só estou usando para ilustrar o que eu quero dizer. Então, a gente tem que melhorar a nossa cultura, nossa educação, temos ser punitivos quando deve ser punitivos e temos ressocializar quando temos que ressocializar. E não ser fraco, não devemos temos que ter uma lei igual para todos, independente do cargo, posição social, fator financeiro, algo que não acontece. No Brasil aqui, se você tem dinheiro, você faz que você quer. Hoje em dia, graças à internet, a gente consegue até ver mais coisas, mas mesmo assim a impunidade é grande e a corrupção e o problema está em todas as áreas. A gente vê aqueles desembargadores que deram carteirada, desembargadores aposentados, que não perdem nem a aposentadoria. Vemos auditores envolvidos com crime, por exemplo, o auditor serve para pegar peixe pequeno, aquele pessoal que não vai nem afetar nada.
não querendo diminuir os auditores, tem auditores honestos e tal, mas você vê muitos fazendo isso que eu estou dizendo. E é o que a gente vive. Então, sobre o com a orelha, lamento, é triste. Temos que correr atrás, lutar. E temos que agora voltar do começo que eu falei que ia falar sobre consumo, só que a gente também tem que lutar para os outros animais. Eu falei sobre os pássaros que sofreram, o veneno para ratos. Já viu o bicho sofrendo, morrendo? É triste demais. Demora um tempo, ou esperneando. Que lá é tortura com o animal. Eu acredito que, tipo, no futuro vão falar mal da gente consumir carne, se a humanidade não se acabar, né? Mas se continuar modificando a um ponto mais positivo. Vai falar, carniças e tal. Não, é uma parte da nossa história, evolução e transformação. Consumo, infelizmente, ainda, mas eu pretendo acabar com isso no futuro, que eu fico bem chateado por tudo, ainda mais a forma industrial que nós fazemos, que é basicamente matamos animais jovens, saudáveis, que alguns nunca viram a luz do dia, só ficaram confinados, sofrendo dor, sendo engordados. Então a única coisa que eles conheceram foram a dor e o medo. E é isso. E as pessoas comem um pedacinho, jogam tudo fora, e o que valeu a vida daquele animal? Só um rolezinho no shopping? O desperdício também aumenta o número de mortes, é o jeito que a gente faz, o número de dor. A gente pode melhorar diminuindo o consumo, quando for consumir, consumir tudo, ou então substituir. Eu estou buscando essa melhoria, pretendo um dia melhorar 100%, mas temos que admitir que não é fácil. O que a gente faz é terrível, a indústria é horrível. E aquele negócio, uma pessoa vê um açougueiro matando um animal, vai xingar o açougueiro, vai chamar ele de monstro, mas vai estar comprando a carne no fim de semana e fazendo churrasco. E essa que é a realidade. Então, temos que ser mais conscientes. Os animais são sencientes, a gente vai utilizar a religião para justificar. Vou ser sincero, qualquer religião que defenda a dor, para mim não vale nada, né? Se vale, defende dor, sofrimento. Eu tô falando, eu acredito na cadeia alimentar, acredito que somos onívoros, mas só tô falando que podemos ser melhores que isso. Não tô falando que tá, o que é certo ou errado, que infelizmente é assim o mundo. A gente, como espécie animal, onívoros e tal, mas como somos conscientes e estamos evoluindo, eu falei que no futuro as pessoas vão falar mal. Acho que não devemos falar mal do que nós somos. O que a gente é hoje é o que vai construir o futuro deles, e o que somos hoje veio de um passado pior ainda. A gente tem que falar dos erros e não repeti-los. Mas julgar a maioria, como falei mais cedo, a maioria só segue o ritmo, a maioria não está nem aí. As pessoas são folhas em branco. Se você nasce em um país, vai defender o seu país por pior que ele seja. Então, aquele negócio. São interesses e como somos educados e como somos construídos. A maioria das pessoas não tem discernimento crítico, não questiona, só fala, e mesmo quando a pessoa concorda com alguma coisa que foi provado do ponto de vista dela não é tão legal ou está errado, depois de um tempo volta a defender aquilo por devido à necessidade de fazer parte do grupo ou porque já está tão pertencente que não desenvolveu. É por isso que dizem que para mudar o mundo, um país, alguma coisa, é coisa de uma ou duas gerações, ou três, vai ter umas três gerações, porque os antigos que mantinham aquelas tradições e aquelas ideias do passado vão morrendo, e os novos vão já tendo como comum aquelas ideias mais inovadoras, mais progressistas. Quando eu falo progressista, não é o progressismo social que dizem que é progressismo hoje em dia. Eu falo que aquilo lá tem muito pós-verdade, que a gente vive um negacionismo também social de muitas coisas, em qualquer lado político que a gente vai conversar. Então, essa pós-verdade é algo perigoso para a sociedade, que devemos corrigir e combater também, que devemos questionar e perguntar. Se você questionar algo hoje em dia, dependendo de que lado, ou você vai ser atacado, ou vai ser processado. Eu estou falando um questionamento honesto, não estou falando preconceitos ou julgamentos errôneos. Aí, porque isso daí é o que as pessoas mais fazem, utilizam como armas e atacam minorias, atacam outras coisas. Você pode questionar, mas só não pode ser intolerante, tem que ter o limite do respeito. Apesar, vou falar uma coisa até pesada, algumas pessoas não merecem respeito, porque elas são conscientes do que estão fazendo, são coisas horríveis. Então, nesse tipo, tem pessoas que falam umas besteiras, mas são corrigíveis. As não corrigíveis são as que não merecem respeito, porque elas não vão te respeitar e não vão respeitar os outros,
e vão fazer o possível para sobrepô-las. Então, gente, vamos lutar pelos animais, pelas pessoas, pela educação desse país, por uma mudança cultural positiva. Não estou falando para acabar com a nossa cultura de alegria, festa e tal. Eu não sou muito disso, mas o brasileiro é conhecido pela sua receptividade, seu calor, tudo. São coisas boas, isso daí atrai o povo gosta disso. Mas temos que também nos impor limites, temos que parar de confundir liberdade com libertinagem. Quando eu falo libertinagem, não estou falando sexual, drogas nem nada. Estou falando que, tipo, qualquer coisa aqui no Brasil, eles acham que, é direito, eu vou fazer. E aí, quando vai fazer, eles extrapolam. A banalização das coisas, a melhor palavra é banalização. Nós banalizamos demais algumas coisas. Se pode fazer alguma coisa, aí começa a fazer de outra e quando vai ver, tá fazendo pior. E é isso. Então, boicotem esse pessoal aí dessas famílias, façam pressões políticas, faça pressão em cima dos seus influencers. Você segue um influencer? Pressiona. Ah, o cara não tomou lado. O cara tem milhões de seguidores. Se não tomou lado é porque ou tem medo de perder, ou tá ganhando alguma coisa, ou tá concordando. Porque não existe neutralidade em alguns casos. A neutralidade é tomar um lado. Se você está vendo alguém sendo torturado, morto, um animal, uma pessoa, uma criança, e não tomou lado, significa que você está do lado do opressor. Infelizmente, aqui nós podemos ser perseguidos nesse país, quem fala essas coisas pode se dar mal, mas aquele negócio, vocês querem viver com os joelhos dobrados perante essas pessoas, ou querem levantar a cabeça, ver que são a maioria e pode impor a nossa vontade e tentar fazer um mundo melhor, mais justo e com menos violência contra os mais fracos. Hoje o vídeo foi mais contemplativo, filosofal. E é isso aí, pessoal. Espero ver vocês em algum outro vídeo. Tá calor aqui, não tô aguentando essa camiseta. Eu desliguei o ventilador porque para não fazer barulho. Então, é isso aí, pessoal. Até mais. Vejo vocês no próximo vídeo.